Olá, vamos para mais um quadro de personalidade da Torá e hoje vamos falar de um dos rabinos mais famosos, mais importantes do judaísmo, que é o Rashi, Rabi Shlomo Yitzhak, no qual hoje à noite é o dia de falecimento dele. Mas antes, deixa a sua curtida, compartilha os vídeos, né, e assista aos outros vídeos do canal e se inscreva. Bem, então, vamos falar do Rashi, mas antes vamos falar do contexto histórico na qual ele viveu. Desde a destruição do Segundo Templo, no ano 70 pelos romanos, e depois da expulsão mesmo dos judeus em Israel no ano 135, o centro judaico era na Babilônia. Isso se deu até o ano 1000, para ser mais preciso, o ano 1000, 1040, certo? E lá era o centro judaico. Do ano 650 até o ano 1000 e pouco, a gente chama que é a época dos Geonim, dos grandes rabinos da Babilônia. O último desses Geonim morreu no ano 1040, mesmo ano do nascimento do Rashi. Nessa época, começou a nascer outras comunidades e pegarem um local uma posição de importância dentro do judaísmo além da Babilônia, que seriam dois grandes centros, que a gente vai chamar de Sefarad, que de lá ia sair os Sefaradim, e Ashkenaz, que de lá ia sair os Ashkenazim. Sefarad era a Península Ibérica, que no caso hoje é a Espanha, e Ashkenaz seria toda a parte da Europa, que seria principalmente a Alemanha, mas também França e depois Polônia e também toda a Europa Oriental. Sefaradim seria, na verdade, a Europa que era dominada pelo islamismo e Ashkenazim, a Europa que era dominada pelo cristianismo. Então a gente está falando de Rashi, que no ano de 1040 ele nasce na França. Uma das pessoas que mais conseguiram estruturar as comunidades na Alemanha se chama Rabbi Gershon, que o apelido dele era Maor Agolá, né? A luz da diáspora. Ele estrutura, então, as cidades principais na Alemanha, Ashkenazim, e funda uma yeshiva. Rashi, então, ele nasce não na Alemanha, mas na França, na cidade de Troyes, que era uma cidade pequena na França. Não se sabe ao certo como ele estudou Torá na sua infância, mas o que a gente sabe é que aos 18 anos ele sai da França e vai para essa yeshiva na Alemanha. Yeshiva é casa de estudos judaicos, né? E vai para a cidade de Mainz, que era uma das cidades mais importantes do centro judaico na Europa, dominada pelo cristianismo, tá? Então lá ele vai estudar com um discípulo do Rabbeinu Gershon, que fundou a Yeshiva, sendo que esse Rabbeinu Gershon também faleceu no mesmo ano do nascimento do Rashi, que o discípulo chamava Rabbeinu Yaakov Ben Yakar, na qual ele vai aprender a maioria da Torá e também como ele vai entender a Torá, vem desse rabino. Com esse rabino ele vai estudar por 6 anos, até que ele vai morrer, esse rabino, o Rabbeinu Yaakov Ben Yakar, ele morre, e na morte do rabino, então o Rashi, ele decide ir para outra Yeshiva que estava nascendo naqueles dias na cidade de Worms, tá? que era fundada por um outro aluno também do Rabbeinu Gershon Maor Agolá. Então ele vai para essa outra Yeshiva, na qual ele fica 3 anos, e depois de 3 anos nessa yeshiva, quando ele tinha 30 anos, o Rashi com apenas 30 anos, ele decide voltar para a França, para sua cidade natal Troyes, e lá fundar a sua própria yeshiva. Tá? A yeshiva é essa que vai ser a mais importante futuramente na Europa. Vamos continuar a história do Rashi. Então, na primeira yeshiva que ele vai em Mainz, ele casa, tá? Mas quando ele volta para a França, então ele tem 3 filhas, que se chama Yocheved, Rachel e Miriam. Tem quem diga que na verdade ele teve uma 4ª filha, mas morreu cedo, provavelmente, se teve. Mas essas 3 filhas vão casar com grandes rabinos, grandes alunos do Rashi também, que vão ser grandes sábios das próximas gerações, muito importantes para o judaísmo. Isso a gente vai falar mais para frente. Agora, lá na França, além de fundar a Yeshiva, o Rashi vira o líder comunitário, então, e também um grande legislador, ou seja, ele ocupa todas as posições de liderança na França, abre a sua Yeshiva. Yeshiva é essa que tem uma produção de escritos para a época surpreendente, quantidade maior do que toda a Europa, né, vamos dizer, oriental, ou seja, cristã da época. Por quê? Porque ele sempre incentivava os seus alunos a escreverem. Se você acha alguma coisa, escreve, produz. Assim era o caminho do Rashi. A gente vê que dessa yeshiva escreveram sobre diversos assuntos, como também a Torá, né, comentários da Torá escrita, comentários
da Torá oral, dos Midrashim, que são as Agadot, poemas, perguntas e respostas alárquicas, monografias, gramática, livros de reza. O primeiro livro de reza, Marzor Vitri, escrito pelo aluno do Rashi, tá? Ashkenazi, que até hoje os Ashkenazim seguem. Livros de gramática, história, astronomia, astrologia, diversas áreas. A gente vê como saiu tudo da Yeshivá do Rashi. Quando a gente vai falar sobre o jeito do Rashi escrever, né, a gente vê que a grande qualidade dele é a concisão. Ele conseguia pegar temas extremamente complexos e escrever de forma simples em pequenas palavras, né, de uma forma muito sucinta. E assim já dava luz para a gente conseguir entender todas as dificuldades do estudo. Tanto que o Rashi vai ser chamado do grande professor do povo judeu, tá? Então o Rashi ele faz principais duas obras, sim? Primeira seria o comentário dele do Tanar, ou seja, da Torá escrita, que aqui, no caso, aqui uma edição em português, da editora Mayanot, de Gênesis, do primeiro livro da Torá, né? Então ele comenta o Tanar todo. Dizem que para fazer esse comentário ele fez 613 jejuns antes de começar a escrever. E se você for ver o comentário dele em Ezequiel, capítulo 42, versículo 3, ele escreve: essa explicação eu não recebi de meus mestres e nem vi no meu lugar, mas me foi revelado pelos céus. Ou seja, ele próprio escreve que as explicações dele foram escritas por inspiração divina, que a gente chama de Ruach HaKodesh, né? E todo mundo que estuda e se aprofunda na explicação do Rashi, a gente consegue ver quão grande, quão magnífica e profunda são essas explicações. Realmente só pode ser feita por Ruach HaKodesh, e até hoje ele é considerado o maior dos explicadores da Torá. E ninguém explicou a Torá da forma que o Rashi explicou até hoje em dia. Hoje em dia temos mais de 300 livros de explicação, de comentários sobre o comentário do Rashi, né? E a grande obra outra que ele fez foi explicações e comentários sobre todo o Talmud, toda a Gemara, que são 2.711 folhas, né? E ele explica tudo, na verdade não conseguiu escrever tudo, mas os alunos completaram. E ele também explica toda a Gemara, ou seja, toda a Torá oral. Então ele explica toda a Torá escrita, toda a Torá oral. Da partir daí, é muito mais fácil agora estudar a Torá, porque tem a explicação do Rashi. Quando a imprensa é criada, né, a gráfica e tal, o primeiro livro a ser impresso em hebraico na história foi a Torá, a Bíblia, né, e no lado o comentário do Rashi. Então foi o primeiro livro a ser impresso em hebraico. E na primeira gráfica judaica que existiu, o primeiro livro a ser impresso foi o primeiro tratado do Talmud, Brachot, com o comentário do Rashi do lado, e nunca na história teve alguma edição de um Talmud, de uma Gemara, sem do lado estar o comentário do Rashi, para ver como ela é importante. E todo aluno judeu começa a estudar a Torá, tanto a escrita oral, sempre o primeiro livro seria os comentários do Rashi, né, nessas duas grandes obras. Beleza, entendido essas grandes obras e transformação que isso fez na história judaica, né, vamos continuar a história do Rashi. Um segundo, quando o Rashi tinha 50 anos, no ano 1096, acontece algo trágico para a história judaica, que o Papa Urbanos II, ele promove as cruzadas, que seria a primeira cruzada, na qual convencem grandes cristãos, né, muitos deles muitos pobres, de fazer uma caminhada em rumo à Terra Santa para conquistar a Terra Santa dos hereges muçulmanos, né, assim diziam. E então milhares de cristãos com uma, talvez, promessa de dinheiro, de uma vida melhor, vai nessa caminhada, né? Só que a Europa era muito pobre, era frio e tinha seca, peste. Imagina as pessoas começavam da França atravessando a Europa inteira até chegar em Jerusalém. Então muitos morriam pelo caminho e eles não tinham comida. Então o que eles faziam? Eles saqueavam, atacavam, roubavam todas as cidades que passavam pela frente. E mesmo assim morriam. Até que as pessoas ficaram um pouco desiludidas, desanimadas e começaram a pensar: por que eu vou até o final do mundo matar herege se eu tenho os hereges locais, os judeus? Eu posso no meu próprio país matar judeu e assim eu faço a vontade de Deus, de acordo com o que o Papa prega. E assim então aconteceu uma das coisas mais trágicas, que foi quando as pessoas elas chegaram nas cidades da Alemanha, de Mainz, né, como falei, de Worms,
e deram duas opções para os judeus: ou vocês se convertem para o cristianismo, ou vocês morrem. E a gente vê que a maioria dos judeus optaram pela morte em nome de Deus, mas não se converter para a idolatria, né? Então, a maioria dos judeus, dizem hoje em dia que 1/4 dos judeus de toda a Europa dominada pelo cristianismo morre nesse ano, e a maioria dos rabinos também morre. E a partir daí, todo o centro cultural judaico da Alemanha, principalmente na Alemanha, é destruído em um único ano, tá? E aí, o que acontece? Existe uma yeshiva que está nascendo lá na França, a Yeshiva de Irash. E a partir daí, todos os judeus que estavam em domínio cristão começam a ir para a França, os grandes rabinos começam a estudar na Yeshiva de Irash, e assim a Yeshiva do Irash vira a Yeshiva mais famosa. E vai continuar sendo a Yeshiva mais famosa em toda a Europa, né? Dominada pelo cristianismo, por 200 anos. Até no ano de 1242, que vai ter a queima dos livros judaicos, do Talmud, né, em Paris, na frente da Catedral Notre Dame, né, que vão queimar os livros e assim começa a ficar mais difícil a vida dos judeus lá na França. Mas nesse tempo, os alunos do Rashi, muitos dos descendentes do Rashi, vão ser os grandes sábios ashkenazim de toda a história judaica, né? Acho que vão ter escrito muitos livros e colaborar muito para o judaísmo, e eles vão ser chamados de Bala Tosfot. Então, os Tosfot significa acrescentar, que sempre tem um comentário do Rashi e tem os que acrescentaram, ou seja, que vem ampliar o que o Rashi diz, né? Que rabinos muito famosos, como, por exemplo, os mais famosos seriam Uriva, Uri Azaken, Rivan, Rabbeinu Yom Tov, e os três grandes netos do Rashi, que é o Rashbam, o Ribam e o Rabbeinu Tam. Tá? São três, tudo isso são, na verdade, abreviações, né, dos nomes, não são realmente os nomes das pessoas, mas durante 200 anos vão existir mais de 400 alunos do Rashi importantes, certo? Na França, na Alemanha, em parte da Itália e também na Inglaterra, e a gente pode dizer então que é a Yeshiva do Rashi que fundou todo o mundo Ashkenazi, toda a Torá Ashkenazi, né? E que inspira e influencia e também colabora com o judaísmo até os dias de hoje. Então essa foi a vida do grande Rashi, que hoje é o aniversário de falecimento dele, que o mérito dele proteja a gente. Muito obrigado, curtam o vídeo, compartilham e se inscrevam no canal, que tá chegando muitas novidades. Muito obrigado.